Nessa noite a gente vai conversar sobre algo que nós ouvimos muito aqui na nossa igreja. E nós vivemos isso aqui. Nós vamos falar sobre fé. E às vezes quando a gente vai escutar sobre um tema que é tão tocado, tão ministrado, a gente fecha o nosso coração e diz, de novo, a mesma coisa, a mesma história. E a gente lembra do pastor Bando quando alguém falava que ele ia repetir as mesmas coisas, é porque você não está crendo ainda. E o Espírito Santo está ali ajudando a você a ouvir e ouvir até que você desenvolva a sua fé. Então, amados, nós podemos viver uma vida pela fé, mas também nós podemos viver uma vida pelas vistas, ou por aquilo que nós estamos vendo. A decisão será nossa. Mas o resultado que nós vamos desfrutar, de acordo com a nossa decisão, também será nosso. E depois que vier um resultado não tão agradável, não venha reclamar que a palavra não funciona. Que acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. Acontece com fulano, mas não acontece comigo. Porque nós, seres humanos, somos craques em transferir a responsabilidade para o outro. Onde a responsabilidade é nossa. De nos posicionarmos na palavra e naquilo que Deus orienta a gente a fazer. Amém? Aleluia. Eu não estou com raiva. Está tudo bem. Se alguém está pensando que eu estou com raiva, está tudo bem. É melhor você não me conhecer com raiva. Quem me conheceu com raiva era na antiga aliança, quando não tinha Cristo. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. E Ele tem cuidado de nós. E coisas grandes e maravilhosas Ele quer compartilhar conosco nesses últimos dias. Grandes desafios. Aberturas de novas igrejas, grandes projetos evangelísticos que Ele quer colocar em nossas mãos, ou inspirar para nós cooperarmos com aqueles que já têm essa visão de um projeto evangelístico, porque nem tudo vem para a tua mão para você fazer como cabeça, você pode ser um cooperador, e nós precisamos estar identificando a nossa posição, mas é certo que muitas coisas precisam ser feitas, mas é necessário uma estrutura, por dentro de nós, uma estrutura da palavra e do Espírito dentro de nós, para que a gente não entre no desperdício, não traga como natural. Sabia? A Bíblia está registrando lá nos evangelhos que em alguns momentos o próprio Jesus não teve a honra devida na sua cidade, porque as pessoas o viam como o filho de José, o filho de Maria, como o carpinteiro. E em outras comunidades, em outras aldeias, em outras cidades, por uma observação, por uma honra, por identificar o homem de Deus que era, os milagres, os prodígios, as maravilhas operavam. Mas o que era aquilo? As pessoas tratando natural aquilo que era sobrenatural. O natural vai se apresentar, mas você tem que ver como algo sobrenatural, como algo de Deus, como algo funcionando bem, por causa da vida de Deus em operação. Não há como olhar para uma pessoa que está liderando um projeto evangelístico e olhar, essa é a menina, é uma menina que faz unha, é a menina que ajeita o cabelo, é a que trabalha no supermercado. Ei, é a filha de Deus, que carrega o poder do Espírito Santo, que está pronta para desfazer as obras do diabo aqui, e eu preciso ser um cooperador. Então, nesses últimos dias, muitos convites virão até nós, para que a gente possa estar se posicionando como um cooperador, fazendo o que tem de ser feito, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Não tenta calçar o sapato do outro, ou vai fazer um calo, ou você vai tropeçar e cair. Calce o seu sapato, veja aonde você precisa atuar, mas naquilo que você identificar que precisa atuar, seja excelente no que for fazer. Faça o melhor. Faça o melhor. Eu quero só compartilhar algo que me marcou esses últimos meses, quando eu vi uma postagem da bandeira da Suíça. E quantos sabem que a bandeira da Suíça, ela foi inspirada no próprio Cristo? Porque o vermelho é o sangue de Cristo, a cruz que tem lá significa a cruz de Cristo. E aquele povo
há muitos anos atrás, foi evangelizado e abraçaram a causa do Evangelho. E eles entenderam assim: rapaz, se a Bíblia está dizendo que tudo que eu for fazer, eu preciso fazer como para o Senhor, eu vou fazer assim, excelente, como para o Senhor. E muitas pessoas, por causa da força do Evangelho, foram banhadas com essa verdade. E ainda hoje, mesmo não tendo aquela totalidade de cristãos que existia naquela época, os melhores queijos são da Suíça, os melhores relógios são da Suíça, os melhores chocolates são da Suíça, por causa de uma influência do Evangelho na vida das pessoas. E eu fiquei imaginando, meu Deus, eu estou aqui recebendo a palavra da fé todos os dias, sendo banhado, sendo alimentado, e aonde eu estou deixando de colocar excelência? Naquilo que eu estou fazendo, na área que eu estou fazendo, aonde eu estou atuando, aonde eu estou deixando de colocar excelência, para evidenciar a vida do meu Deus, o Todo-Poderoso, que criou céu e terra e decidiu habitar dentro de mim. Porque você pode varrer uma casa com excelência, você pode lavar um banheiro com excelência, você pode vender algo, comprar algo, fazer algo com excelência, como para o Senhor, evidenciando a vida dele. Mas isso me marcou, porque eles decidiram pela fé viver uma vida para agradar o Senhor. E abra, por favor, em Hebreus capítulo 11, verso 6. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou presenteador, ou recompensador dos que o buscam. Ele é que se torna, mas precisamos buscar. Como? Pela fé, crendo que Ele existe. Não vai adiantar nós nos posicionarmos aqui, cantarmos músicas belas, fazermos orações com palavras bonitas, e na mesma hora, por causa de um pensamento limitante ou de um pensamento errado, com as nossas próprias palavras, danificar a nossa oração e o nosso posicionamento de fé. Conta a sua história, um homem de Deus disse que o tio chegou desesperado, querendo uma ajuda, pedindo oração, e foi lá pedir oração. Eu disse: rapaz, eu estou sabendo que se nós concordarmos aqui, o que será ligado na terra será ligado no céu. E o sobrinho disse: é verdade. Então o tio pediu: ore por mim, porque eu tenho um dinheiro para receber da minha patroa, e esse dinheiro não chega, e ela disse que não vai pagar, e eu quero que a gente ligue aqui na terra, para ser ligado no céu e receber o dinheiro. E aí o sobrinho orou, e liberou, e abençoou, e está feito, e você vai receber em nome de Jesus. E quando termina a oração, o tio diz ao sobrinho: amém, glória a Deus, mas eu vou te dizer, a mulher é ruim de negócio, é capaz de não receber esse dinheiro. E aí o sobrinho disse: meu tio, não faça uma coisa dessa não. E o que aconteceu? O tio morreu e não recebeu o dinheiro. Porque ele orou, ele fez os passos certos, ele creu na oração, ele creu que havia poder, mas ele mesmo danificou o que tinha orado. Ele mesmo anulou com as próprias palavras aquilo que ele tinha pedido ao Senhor e determinado em oração, em nome de Jesus. Às vezes nós nos posicionamos assim. Tem um parente nosso que nós desejamos que ele seja salvo, alcançado. Rapaz, como eu oro para que fulano de tal, meu sobrinho, meu filho, meu parente, que a palavra alcance ele, que a palavra chegue até ele, que alguém ministre a palavra, já que eu ministrei tanto, ele não ouviu. E aí vem uma instrução: ore, agradeça, libere uma palavra de vida. Mas logo em seguida, quando alguém pergunta: ei, e fulano, aquele teu parente, eu achava que não tem jeito não, mas ele está do inferno para dentro faz tempo.
anulando aquilo que estava sendo construído, por causa de palavras. Diga assim, palavras. E essas palavras são formadas justamente por aquilo que nós vamos nos alimentando. A Bíblia diz, é algo básico que nós sabemos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se nós colocarmos o nosso ouvido para ouvir más notícias, o nosso coração vai ficar plenamente convicto apenas de más notícias, apenas daquilo que não funciona. Quer ver uma coisa? Nesses últimos dias, infelizmente, caiu uma aeronave. Morreram algumas pessoas. Aí tu imagina uma pessoa que vai viajar de avião, logo dias depois, passar o dia todo na internet. Eita, morreu 60 pessoas. Eita, é por causa da temperatura que congelou a ave, as asas do avião. Eita, se não cuidar das duas, uma, ou o avião cai ou a pessoa não sobe com medo. Ela está tomada de medo. Ela está tomada de um desgoverno na sua mente que vai fazer com que ela tome ações que não sejam correspondentes àquilo que ela poderia desfrutar. Por quê? Porque ela está se alimentando de algo errado. Pai, em nome de Jesus, eu irei, eu vou chegar no meu destino. Tu és aquele que me guarda, que me livra, que manda dar ordem aos anjos para me proteger. Fala a palavra, irmão. Não é porque o avião caiu, todos eles vão cair. Não é porque um carro bateu, todos os carros agora vão bater. Fala a palavra. Mediante a circunstância, fala a palavra. Agora, como é que nós vamos falar a palavra se nós não temos ela no nosso bom depósito? Se nós não buscamos diário e continuamente nos encher, nos alimentar. Porque teve uma época que eu começava a assistir jornal 6 horas da manhã, quando eu ia para o trabalho, no rádio. Quando chegava no trabalho, ligava a televisão, era a mesma notícia. 9 horas, para me lembrar das duas primeiras notícias, eu ouvia de novo. 1 hora, só para refrescar. E nesse ritmo ia até o jornal da meia-noite. Não tinha como você não estar cheio de má notícia não, meu irmão. Não saía uma sequer. Certa vez eu estava assistindo um noticiário, o cara deu tanta má notícia que ele mesmo suspirou no final. Fez, agora eu vou dizer, a seleção brasileira, tararara, vou dar uma boa notícia do futebol, que não é nem tão boa assim, mas... Entende? Há uma concorrência ferrenha contra a palavra. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar. Como? Meditando nela dia e noite. Salmo 1 diz, bendito o homem que nessa palavra medita dia e noite. O que é que acontece naquele que medita dia e noite? Ele vai criar raízes. Ele vai ser considerado como uma planta plantada a ribeiros. Não murcha, não seca e dá o seu fruto na hora ou na estação certa. É tempo de nós deixarmos algumas coisas naturais de lado e mergulharmos naquilo que é do Senhor espiritual. E ser espiritual não é andar flutuando no meio da rua na Marcel Pinheiro não, para chamar a atenção não. Vou na rua João Pessoa agora eu vou flutuando, que eu sou espiritual. Não, seja você mesmo. Mas permita que as pessoas vejam Jesus em você. Permitam que elas desfrutem do amor de Deus com a sua atitude, com a sua ajuda, com a sua cooperação. É fácil nós largarmos aquilo que é da parte de Deus para vivenciarmos aquilo que é natural e humano. Todos os dias se apresentam concorrência, todos os dias. E a decisão continua sendo nossa, de entrar ou não no jardim. A Bíblia fala, nesse mesmo capítulo, em Hebreus 11, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Certeza e convicção. Podemos lembrar do posicionamento de Abraão mediante a promessa que foi liberada da parte de Deus para ele. Ele tinha certeza e convicção. E a Bíblia diz que Abraão, por estar plenamente convicto, dava glórias a Deus. Essa certeza e essa convicção daquilo que Deus já nos prometeu e vai acontecer, faz com que a gente dê glórias a eles e não murmure a Ele. Quando as coisas ou os fatos
que foram prometidos não estão acontecendo no nosso devido tempo ou no nosso pensamento, é fácil nós começarmos a murmurarmos, porque não é bem assim, né? Não funciona tanto. Essa palavra, eu sei que essa palavra é seletiva. Alguns vão ser alcançados, vão até contar testemunhos, mas outros não, outros vão ficar só assistindo. Não, não tem isso na palavra. É se alguém é qualquer pessoa, disser a esse monte, alguém disser a esse monte, lança-te no mar, sem duvidar no coração. Agora, tem esse detalhe, não podemos duvidar no nosso coração. As circunstâncias virão, aflições, perseguições, pressões, para fazer com que a gente desanime. Mas para nós cristãos não deveria ser surpresa alguma, porque o nosso maior exemplo, Cristo Jesus, passou por tudo isso. Tudo isso. E não tem uma aflição sequer que eu ou você passou ou esteja passando, que seja maior que ele já passou. Certa vez eu estava passando por alguma dificuldade em uma determinada igreja e fiquei com aquele sentimento de ter sido danificado em uma situação, e eu fiquei chateado, consigo mesmo, murmurando, tal, e o Espírito Santo me pegou, e é bom quando ele pega e bota a gente na parede, assim, ei, nenhuma situação, nenhuma vergonha, nenhuma aflição que você passou se compara ao que Jesus passou por você, mesmo sem ter culpa nenhuma, lá na cruz. Pense no remédio, acabou-se o chororô, acabou-se o mimimi, me posicionei e segui em frente. Porque às vezes a gente quer ser acalentado naquilo que a gente acha que está certo, sem estar certo. Quer ser alisada, a alma quer ser acariciada. Por isso que o salmista diz assim, minha alma, por que tu se entristece? Faz isso não, te anima, traga à memória aquilo que te traz esperança. É preciso nós nos lembrarmos que há poucos anos atrás existia um vírusinho chamado Covid, que estava batendo na porta de cada um. E alguns do nosso meio partiu dessa para melhor. Mas ninguém queria ir, mesmo sabendo que lá é melhor. Né? Ninguém quer ir, ó. Mas lá não é melhor, por que não vai? Não, porque é necessário a gente ficar aqui. A Bíblia diz assim. Mas há poucos dias o Senhor nos livrou de uma pandemia, onde não existia medicamento, nem médico, nem tratamento para que nos livrasse, só o Senhor. Principalmente quem tinha contato com pessoas. Teve pessoas que eram mais favorecidas e ficavam isoladas, e outros tinham mais contato com pessoas. Mesmo assim, estamos aqui por quê? Porque o Senhor nos guardou. E às vezes a gente esquece desses detalhes, aquilo que nos traz esperança. Assim como o Senhor nos livrou do coronavírus, e de vírus desse, o Senhor vai continuar me livrando. Precisamos trazer a nossa mente como algo que nos traz esperança e nos mostrar que nós precisamos nos dedicar ao Senhor com todo o nosso coração. Abra, por favor, em Marcos capítulo 5. É uma história verídica, viu? Não é uma ficção, não. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, ou morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Se a gente parasse aqui, Jairo já podia até se alegrar. Olha mesmo, que coisa boa. Jesus, uma figura altamente concorrida, ao descer do barco, ele teve o privilégio logo de falar com ele, e contou sua história, a sua necessidade, e apresentou a pessoa certa. Isso é importante, a gente aprender a apresentar a nossa necessidade à pessoa certa, porque às vezes a gente conta a todo mundo, menos a Cristo, do que está passando. E quando não tem mais nenhuma saída, nenhuma solução, aí a gente recorre a Ele, para apresentar a nossa causa.
E Jesus prontamente disse: eu vou contigo, eu vou até lá. E continuando, grande multidão o seguia, comprimindo-o ou apertando. Verso 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, diga assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curado. Oh, aleluia. Essa mulher, ela ouviu falar que existia um homem chamado Jesus, e que esse homem chamado Jesus fazia milagres, prodígios e maravilhas. E ela já tinha gastado todo o seu recurso, e não tinha melhorado, segundo a palavra, tinha só piorado. E quando ela ouviu falar, ela creu naquilo ali, que estavam falando a respeito de Jesus, que ela ouviu falar sobre a fama, ela não ouviu falar de Jesus, propriamente dito, ele ouviu falar da fama de Jesus. Ela começou a meditar naquilo ali, falar consigo mesma, se eu apenas lhe tocar, se eu apenas tocar em suas vestes, algo poderoso vai sair dele, ou seja, ela começou a gerar uma expectativa para a chegada do milagre dela. O que nós estamos falando até a chegada do nosso milagre? Que, em breve eu vou estar desfrutando disso, em breve vai se manifestar o meu milagre. Ou nós estamos, isso não é comigo, isso não é para mim, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. O que nós estamos meditando e falando? Vamos continuar. Verso 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Os discípulos, apesar de andar sempre ao lado de Jesus, mas muitas coisas eles foram aprendendo ao longo dessa caminhada. Apesar de Cristo estar, alguém me tocou de uma forma diferente, alguém me tocou e de mim saiu poder, alguém me tocou e algo diferente aconteceu, eles não conseguiam perceber, porque estavam muito ligados ao natural, estavam mais ligados na multidão do que na unção. E ele, porém, verso 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, amados, foi pela fé que a mulher foi curada. Não foi só porque ela tocou, foi porque teve uma trajetória de fé, de ouvir, de receber, de crer, de falar consigo mesmo e de agir indo ao encontro de Deus. Ela buscou a solução onde tinha solução. Nunca vai dar certo nós buscarmos solução onde não há solução. O problema vai aumentar, a dificuldade vai aumentar. Ela foi a alguns médicos, e aqui eu não quero desmerecer a medicina de forma alguma, a gente é alcançado, inclusive temos aqui centro médico na nossa igreja, mas tudo que o médico disser, nós absorvermos como verdade, nós podemos entrar em problema. Nós podemos ouvir o relatório, o diagnóstico, mas nós podemos ouvir e crer no médico dos médicos, que nos dá um novo relatório e um novo diagnóstico. Podemos sim ficar com esse diagnóstico, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, e começa a tomar posse daquilo que nem é seu, mas lhe foi oferecido e você guardou para você. A minha hérnia de disco, eu que não quero essa mazela para a minha vida. Eu não quero. Quem quiser que
fique com as suas, eu não quero. A minha nada, eu não tenho dor de cabeça, glória a Deus, eu não tenho hérnia de disco, sarado e curado eu sou. Ah, mas está aparecendo, sim, eu sou sarado e curado, e esse diagnóstico que foi entregue a mim, ele não prevalecerá, o que vai prevalecer é a palavra de Deus na minha vida. É um posicionamento pela fé, que eu sou sarado e curado. Ou sou doente e enfermo para o resto da vida. Precisamos nos posicionar pela fé, amados. Nem tudo que chega, nem todo pensamento que chega é seu, nem todo diagnóstico chega dos céus, é pela fé. Nós recebemos a salvação pela fé. A cura nós recebemos também pela fé. A prosperidade também é pela fé. Porque ele, sendo rico, se fez pobre, para nos tornar rico. Ou seja, abriu o jardim de novo. Aleluia, mas vamos voltar para cá. Então, nos versos 35 diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. E aí a gente observando nesse texto, vê que se Jairo começou aquela caminhada, animado com o Senhor, porque o Jesus, o Todo-Poderoso, o profeta que eles consideravam naquela era, que estava fazendo grandes maravilhas, está indo até a minha casa. Ele, vamos dizer, perdeu tempo com aquela outra mulher, com a multidão. E nesse intervalo chega uma má notícia. Ei, nem adianta. Nem adianta você importunar o mestre, tua menina já morreu. Não adianta mais levá-lo até a tua casa, ela já morreu. Sabia que nessa caminhada com Cristo e num posicionamento de fé, algumas pessoas virão com más notícias dizendo assim: ei, sai dessa vida que não funciona não. Já faz quanto tempo que tu está orando por essa situação e essa situação não sai da tua vida? Para com essa história de crente, para com essa história de ir para a igreja, para com essa história de ir para o ciclo de oração, para a reunião de oração, para grupo familiar. Rapaz, tu faz tanta coisa e nada de bom acontece. Acaba com isso. Mas, quando diz aqui, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Essa é a pergunta que as pessoas fazem para aquele que está andando em fé. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou sem dar atenção a elas, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus, a palavra, a má notícia chegou para Jairo. Jesus tomou logo à frente. Ei, Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, não dê atenção à má notícia. Você está comigo. Lembra que você está comigo? E é isso que o Espírito Santo faz em nossa caminhada. Porque às vezes nós precisamos ser lembrados que Deus está do nosso lado. Deus não está contra nós, Ele está do nosso lado, está jogando no nosso time. Então Jesus, ei, não dê atenção a essa palavra. Jairo, crê tão somente. E eu vou te dizer, nessa hora, amados, a gente precisa ter um ouvido seletivo mesmo. Vou te dizer, nem todo mundo nós podemos e devemos dar atenção. Algumas palavras de pessoas próximas nossas, porque, pelo que dá a entender, essas pessoas estavam na casa de Jairo. Ou seja, eram pessoas próximas a Jairo, que estava sofrendo junto com Jairo aquela situação. Mas, mesmo assim, não é porque é uma pessoa próxima sua que vai trazer uma boa nova ou uma palavra da parte de Deus. E isso é provado no próprio texto aqui. Verso 37 diz assim: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Isso é uma outra característica de pessoas, que quando você está andando pela fé, vão começar a rir de você. E olha, faz,
faz, nada acontece. Meu Deus do céu, o bichinho, a bichinha, coitado, o inocente, não sabe nem o que é que está fazendo. Você está num posicionamento mediante aquilo que Deus informou no seu coração. As pessoas de fora, eles estão vendo apenas o natural. Eu não estou dizendo que é para você descartar essas pessoas, mas a palavra de Deus diz que você não deve dar atenção às palavras que vão de encontro à palavra de Jesus. Fica com o que Jesus diz. Crê tão somente. Crê tão somente. Se o inimigo está dizendo a você que aquela situação não vai ser resolvida, crê tão somente. Ei, não importune mais, porque o diabo ele faz alguns arrudeios, mas ele diz assim: ei, não importune mais ao teu mestre não, porque essa situação não tem jeito. E o Senhor dizendo assim: crê tão somente. Fica aí, crê tão somente. Vamos terminar a caminhada. A caminhada não chegou até o fim ainda não. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Até na hora da operação do milagre, o Senhor teve que fazer uma limpeza dentro de casa, porque existia incredulidade demais, existia resistência demais. Pessoas com pensamentos contrários àquilo que a palavra traz como verdade para a nossa vida. E elas ficam levantando as bandeiras: rapaz, você não vai chegar em lugar algum com isso não, acabe com isso, aí não vale a pena se esforçar não, vamos viver a vida, que a vida é uma só. Esse é o discurso. E ela passa rápido demais. Aí eu posso até dizer, é verdade também. Porque o que é comparado 100 anos de uma vida natural a uma eternidade? Mas você precisa lembrar que uma eternidade é muita coisa. E se for com Deus, ótimo, mas se não for. Se for sem Deus essa eternidade, como vai ser? Então não permita que pessoas abortem os seus sonhos. Deus quer ressuscitar sonhos que Ele mesmo depositou. E por qualquer que seja a circunstância, pode ser que esse sonho esteja hoje adormecido, mas não está morto. E pessoas estão dizendo: isso que te disseram, essa profecia, essa promessa, o próprio Deus te... rapaz, isso deve ser para uma outra vida, porque nessa vida você não vai conseguir desfrutar. Quem foi que disse? Jesus está dizendo nessa noite: crê tão somente? Creia tão somente? Pessoas que têm filhos afastados do Evangelho, e aí eu disse: rapaz, eu já orei, eu já entreguei, eu já falei, e eu não sei mais o que fazer. Ei, você está sabendo agora nessa noite o que fazer? Creia tão somente. Pessoas que desejavam estar em um outro patamar financeiro, e por algum motivo, erro mesmo, na sua administração, errou, e o Senhor já prometeu que vai te colocar em um outro nível, em um outro patamar. Mas o diabo, ele fica mentindo, porque o que o diabo fala é mentira. E você atenta se quiser. Você não vai chegar lá não, você não vai realizar esse sonho, você não vai prosperar, você não vai conseguir. Ei, creia tão somente. Porque Abraão, ele creu contra a esperança, porque ele considerava a sua idade avançada, mas ele estava com os olhos na promessa que lhe foi dada. Existia uma circunstância, existia uma realidade, mas ele creu contra essa realidade, creu contra essa esperança. Famílias inteiras que por alguma situação houve uma separação, um distanciamento, e às vezes uma falta de perdão causou isso. Mas nada que um arrependimento e uma reconciliação não restaure. É só se posicionar e entender, através do Espírito e da palavra, o que precisa ser feito e o que precisa deixar de fazer. Mas a declaração é: Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela minha família restaurada,
pela minha família funcionando bem, porque a minha família é abençoada para abençoar, a minha família é próspera para prosperar outras pessoas. O detalhe é que a gente pensa, deseja, mas fala o contrário. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: creia tão somente. Creia tão somente. É uma noite para a gente sair pensando exatamente como aquela mulher fez. Rapaz, ela só ouviu falar da fama de Jesus. Ela não tinha tido nenhum contato, porque pessoas, mulheres com aquela situação, com hemorragia naquela época, eram rejeitadas, ela não era aceita na sociedade, deveria viver afastada de todo mundo. Mas ela enfrentou todo o preconceito, toda a situação, e ela alcançou, porque ela creu com o coração, e ela falava consigo mesma. Ela falava, se eu apenas tocar. Lembra do cego Bartimeu, que gritava por Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que é que as pessoas próximas diziam? Cala a boca, ei, não incomoda o mestre não. Ei, as pessoas às vezes é que se apresenta para nós, para que a gente pare. Deus não está nervoso não, pode falar com Ele todo dia. Ele não está incomodado não, porque tem muita gente para atender. Ele vai atender a todos, sem nenhum desperdício. Mas às vezes a gente fica: não, realmente, acho que não precisa disso não. É porque quando eu vejo aquele irmão Israel correndo aqui na igreja, acho que não era preciso isso tudo não. Pergunta a ele quantas vitórias ele já teve com uma carreira. Aí você nem corre e ainda quer impedir, ou se pudesse botava o pé para o irmão cair. Misericórdia. Acaba com isso, irmão. Acaba com a religiosidade. Aquilo que Deus instruía a você fazer, faça. Não fica preocupado com a chapinha, com a roupa, com o penteado, com não sei o quê. É porque vão falar de mim isso, vão falar de todo jeito. Isso é a mesma coisa quando você se levanta para ofertar na vida de alguém. Rapaz, o que vão pensar? Vão pensar que eu estou com interesse. Não, vão pensar que eu sou um bajulador. Não, sempre vão pensar alguma coisa. Se Deus mandar dar, dê. Porque o diabo ele manda tirar. Deus é quem manda dar. Às vezes a gente está mais preocupado com a opinião pública do que com aquilo que é instrução da parte de Deus. A instrução precisa ser seguida, amado. Se a mulher que estava com a hemorragia tivesse pensado, não na palavra, mas na opinião pública, ela tinha morrido sem a cura, que ela morreu, a gente sabe que ela morreu, mas morreu sarada e curada daquele flagelo. Ela decidiu enfrentar tudo e todos em busca do seu objetivo, a cura. Eu vou tocar, eu vou desfrutar. Se Jairo tivesse dado ouvido, mestre, o pessoal disse já, faça o seguinte, vá só para o enterro amanhã, a gente vai velar hoje, e amanhã o senhor faz a cerimônia do enterro da menina. A menina já morreu mesmo, já disseram, não adianta o senhor ir. A Bíblia fala que ele nem falou, porque Jesus não deixou. Jesus interviu na hora, crê tão somente, se posicione na palavra. Ele está dizendo nessa noite: se posicione, crente, na palavra. Você já tem verdades no seu coração que você precisa agarrá-las com mais firmeza. Nesses últimos dias, o Senhor está nos orientando e nos instruindo que, já que o diabo ele não pode lhe tocar, ele vai lançar distrações para você soltar aquilo que não deveria soltar, que é a palavra. Distrações, que às vezes são até listas, mas são distrações. Distrações com o trabalho, distrações com a família. Tem pessoas que faltam um mês todinho na igreja. Não, porque eu estava dando assistência à minha família. Não é problema, eu amo família, e eu quero dar assistência à minha família, mas a minha primeira assistência à minha família é com a palavra. Porque se a família não tiver palavra suficiente, ela não chega no alvo, que é o céu. Ela chegava quase lá, e quase lá não adianta, tem que ser lá. Aleluia. Creia tão somente, amado. Essa é uma noite para você olhar para o problema e dizer: problema,
eu tenho um Deus, que Ele está comigo, e Ele está dizendo, creia tão somente. Mas como vai ser? Essa parte não nos cabe. A parte que nos cabe é crer tão somente. Como vai ser realizado o milagre, como vai aparecer, é a parte de Deus. Viu que alguns cegos Ele tocou, outros colocou saliva na areia, cuspe, se fosse hoje, essa situação. E dizer, para que isso? Não podia ser. Isso era mostrando a diversidade, a multiforme sabedoria de Deus e as várias formas de nos alcançar. Porque Ele vai alcançar uma pessoa com um panfleto, mas alcança com uma ministração, com uma pregação, via online e assim por diante. A multiforme sabedoria. Não tenta colocar o Espírito Santo, a palavra, dentro de uma caixinha para dizer, não, tem que ser desse jeito. Ó, quando o meu milagre vier, tem que ser naquele tal dia, tal hora, dessa forma. Ei, não é assim não, mas a sua parte é você se manter firme, creia tão somente, pela fé, Pai. Existe uma realidade que me é apresentada, mas eu não fui chamado para essa realidade, eu estou nessa realidade em Cristo Jesus. É a realidade da nova criação. Um novo tempo, uma nova história. Por causa da vida de Deus que opera na minha vida, eu posso desfrutar dos benefícios que Jesus conquistou na cruz. Não vivendo uma vida natural, não vivendo uma vida comum, mas uma vida sobrenatural. E eu não falo só de coisas se manifestando, mas de situações que você vai se posicionar como filho de Deus, para orar por aquele que está enfermo e ser curado, para orar por aquele que está perturbado e essa pessoa ficar em paz. Porque a paz que habita dentro de você, sendo transferida para essa pessoa, sendo apresentada, eu te apresento uma paz, que o mundo não conhece, o mundo não pode dar uma paz que excede todo entendimento. Talvez seja uma das coisas mais preciosas, que o mundo mais está desejando, paz. Não são riquezas, são paz. Às vezes os crentes estão tudo em busca de riqueza. E o mundo está desejando paz. Tem as riquezas, mas não tem paz. Mas nós temos um grande tesouro dentro de nós, a vida de Deus. E é pela fé que você reconhece que tem esse tesouro. Porque quando a gente se converteu, naturalmente não mudou nada. Mas o nosso espírito foi recriado. Nós somos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Nós não somos recalchutados, igual a pneu, recuperados. Ei, novo. Diga assim, novo. E porque nós somos novas criaturas, nós precisamos ter atitudes de novas criaturas, posicionamentos de novas criaturas. E nessa noite eu volto a te dizer, crê tão somente, creia tão somente. Aleluia. Se há alguém com uma dificuldade num relacionamento familiar, quer seja pais e filhos, marido e mulher, ou com algum parente, tio, sogra, creia tão somente que a paz vai se restabelecer nesse relacionamento. Agora faça a sua parte. Ore, mas se posicione com as palavras certas e com as ações correspondentes àquilo que você orou. Creia tão somente. Jesus está do nosso lado, nos acompanhando nessa caminhada. Creia tão somente. Aleluia. Essa palavra está bem forte no meu coração. Creia tão somente. Creia tão somente. Porque tem coisas e situações que estão se apresentando na vida de alguns aqui, que só uma intervenção divina para mudar o quadro e voltar a funcionar como funcionava antes. Mas se você não crê tão somente e ficar preocupado, como vai ser, ei, creia tão somente. É pela fé, irmão. Não é pela tua força, é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não é uma opção. É uma instrução. Não é uma sugestão dada. Olha, se você quiser,
Você viva pela fé, que é uma coisa boa, é divertida. Não, é a saída para nós vivermos, é pela fé. A fé não é, como o pastor Rodrigo disse na ministração aí, não é um acessório não, é o fundamental da nossa vida. A fé não é algo acessório, não, é se puder a gente vive pela fé. Não, é uma questão de vida ou morte. E nessa vida pela fé, nós precisamos nos encher da palavra, para que da nossa própria boca saia a palavra de Deus. Para que a gente possa fazer a confissão certa, ou seja, devolver a Deus em palavras aquilo que em palavras Ele nos deu. Porque a situação amanhã, segunda-feira, vai se apresentar. Os boletos vão estar lá. E tudinho fala. Me pague. Lembra que eu estou vencido? Menino, está aqui, ó. Estou aqui. Lembra? Eles falam. Aí você não fala nada para ele, fica só. Fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fala a palavra. O Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Pai, obrigado porque não faltará, sobrará. Obrigado porque todas as contas serão pagas. Eu, lendo um dos livros do irmão Charles Capps, ele fala em um determinado momento da vida dele, que ele estava encharcado de conta, e veio a instrução: ore, coloque todas à mesa, e ore. E ore desse jeito: Pai, em nome de Jesus, eu oro pela condição do pagamento de cada uma delas, para que essas contas sejam dissolvidas. E essa palavra ficou mexendo comigo, porque eu me lembrei logo de um sonrisal. O sonrisal, ele não é para consumido da forma como ele é vendido. Ele precisa ser dissolvido. E quando um sonrisal é dissolvido, nunca mais ele existe. Só existe uma água lá, com um sonrisal dissolvido. Então tu imagina as tuas contas dissolvidas. Se você não se alegra, eu me alegro, eu tenho um bocado para resolver. Viu? Glória a Deus pela sua vida, que você não tem quase nada de... né? Glória a Deus, aleluia. Eu quero até que você ore por mim, para me seguir esse fluxo aí. Vou chegar lá. Mas imagina as tuas contas dissolvidas, meu amado, desmanchada, para nunca mais existir. Oh, aleluia. Uma das motivações que Davi enfrentou Golias foi quando disseram assim: rapaz, não vai mais pagar imposto. Conta. Quem venceu, além de casar com a filha do rei, não paga mais imposto. Tem uma parte das contas que já está paga. Ele disse: eu vou lá agora. Amados, é pela fé. Essa vida que nós vivemos hoje não é mais comum, é pela fé. Porque o sobrenatural já está em nós. Se você fazia normalmente todas as coisas até Cristo entrar, depois que Cristo entrou, na minha e na sua história, tudo mudou. E por mais que você ache que é normal, não é mais normal não. Não é mais normal não. Não vai ser normal o vizinho te encontrar falando: Pai, obrigado, porque eu sou próximo. Pai, obrigado, porque eu sou sarado e curado. E eles vão te perguntar: ei, o que é que está acontecendo? Porque a primeira coisa que a gente pensa de alguém que está conversando só é que o cara está ficando doido. E eu fui inventar de fazer. Eu estava fazendo isso lá na loja, andando para um lado e para o outro. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado porque Tu és muito bom. A Tua bondade me segue. Oh, aleluia. Aí o vizinho ficou observando. Aí ficou assim. Aí ele não se aguentou. Ele disse: está tudo bem. Eu disse: nunca teve tão bom. Aí eu continuei. Ele disse: o cara está grave mesmo. Está grave. Mas depois eu fui explicar a eles: é porque eu estou conversando com meu amigo. Esse teu amigo, esse meu amigo Espírito Santo, ele tem boa nova para mim esse dia. Eita! E chegou, naquele dia chegou boas novas, soluções. Sempre ele vai trazer uma solução fácil, rápida, saídas. Oh, aleluia. Não pensa que você vai resolver as coisas tudo sozinho, não. Você pode até tentar, mas vai se cansar. Pode até tentar, mas vai se cansar. Deixa as pessoas pensarem que você está louco. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus, mas para os que creem. Quem não crê é loucura. Então quem está de fora está vendo loucura. Para quem está de dentro está vendo poder. Então eu estou andando no poder. E o cara está dizendo: ele está louco. E eu estou andando no poder. E ele diz: agora piorou. O resultado dirá. Como diz algumas coisas na internet: vocês verão sinais. Haverá sinais
desse poder em manifestação. Oh, aleluia! É tempo de nós andarmos, não flutuando, mas de uma forma triunfante. Não mais cabisbaixo, por causa das intimidações do diabo, levantando questionamentos, dúvidas, gerando incredulidade no coração do povo de Deus. Acabou esse tempo. É tempo de andarmos com ousadia, porque nós sabemos o que temos, o que podemos e o que somos em Cristo. Sabemos o que temos. Ei, não adianta, esse povo agora inventou, agora dessa igreja, de começar a distribuir uma sopinha aí. Parece loucura. Quem está de fora. Mas para quem está de dentro é poder de Deus. Pessoas vão ser alcançadas, famílias inteiras restauradas. Oh, aleluia. O cara sai daqui e ir lá para o sítio, atravessar a cidade e pregar a palavra lá dentro do sítio. Lá em Genipapo. Gastando gasolina, perdendo tempo. Ei, é loucura para quem está de fora, mas para quem está de dentro é poder de Deus, meu irmão. Não pensa que as coisas que você está fazendo, inclinadas por causa da instrução do Espírito, vai agradar o mundo, e é melhor que não agrade. Isso é um bom sinal que a gente está indo de encontro ao mundo. Porque se a gente estiver no fluxo do mundo, aí estamos em perigo. É melhor a gente estar se opondo a um demônio do que seguindo um. As pessoas precisam, às vezes, se chatear, ter raiva da gente, porque a gente está fazendo o que é certo. Já fui muito chamado de louco, às vezes até dentro da própria família. Aí está endoidecendo agora, eu disse, oh, aleluia, comecei a andar no caminho certo. Comecei a andar certinho. Vai chegar no bom resultado. E os sinais começam a chegar. Jesus disse assim, eu não vim trazer a discordância entre pais e filhos, mas será inevitável alguém se posicionar em mim e não gerar uma divisão. Porque se posicionou em Cristo, aí a oposição se levanta. Mas como é que pode? Vocês já viram que o cantor, o jogador de futebol, o artista, ele pode comprar uma mansão de 10 milhões, um avião de 20 milhões e ter uma coleção de carro em casa. Mas quando o pastor troca de carro, meu amigo, esse negócio de pastor dá dinheiro, isso. Esses pastores dessa igreja estão metendo a mola aqui. Pois eu vou dizer à igreja, se prepare para uma enxurrada de carro novo aqui para os pastores, viu? Oh, aleluia! Olha ele recebendo dele aí, ó. Olha. Oh, aleluia! Parece loucura para quem está de fora, para quem está de dentro é poder de Deus. É porque nós colocamos os olhos para fora tudo pode. Quer dizer que se o irmão trocar o carro aqui na igreja, Everton trocou o carro, chegou, glória a Deus, a bênção, vai ter mais. Tem mulher, tem 2 filhos, vai ter mais carro na casa dele. Tem mais. E não ficar, por que não eu? Por que não eu? Tem até uma música que canta assim. Por que não eu? Meu Deus, celebra a vitória do teu irmão. Tu faz parte do mesmo corpo que ele. Tu faz parte da mesma história dele. Você não está concorrendo com ele, não. De Deus nós somos cooperadores. Mas a forma como Deus age é diferente, benção. O pastor novinho chegava aqui de moto. De repente o pastor novinho chegou de carro. Olha, é para a gente se alegrar, não? É. Por quê? Porque ele vai poder cumprir o chamado de Deus com muito mais excelência agora com esse equipamento. Ele está assistenciando os professores. Pastor novinho, quando eu digo, é pastor Luiz Felipe, viu? Que meu amigão aqui, Rogério, batizou ele de pastor novinho. Tem várias categorias de pastor, novinho, velhinho, idoso, tem várias. Eu estou meia cura, lá e cá. Estou no meio do caminho. Então, amados, ele vai poder cumprir o chamado, ele está dando assistência a professores, a fazer o que foi chamado para fazer no ministério, para Deus, nessa estação. Às vezes a gente quer, porque quer a nossa bênção, e quando a gente está pensando, é para mim, aí chega para o vizinho, não acredito não, eu vou desistir desse negócio, de falar, de crer, de confessar. Ei, faça isso não. Porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem.
Deus se agrada daqueles que avançam. Deus se agrada daqueles que ficam firmes. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar firmemente a nossa confissão. A nossa confissão deve ser na palavra. Deus é bom. Deus é o meu pastor. Deus é o meu supridor. Deus é o meu alvo. Oh, aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor para cá. Eu queria que você levantasse com ousadia, porque é pela fé. É pela fé. Eu não falei quase nada do que eu anotei, Jesus. Oh, Deus bom. Aleluia. Mas eu quero te lembrar de algo que o Senhor me lembrou essa tarde. Lembra que na virada do ano foi liberada uma palavra. E essa palavra fala sobre upgrade. Acréscimos, melhorias, troca de equipamentos, troca de suprimentos, para que haja uma maior velocidade e um melhor resultado. E em algumas áreas eu ainda preciso desse upgrade. Em outras eu já comecei a desfrutar. Mas quantos de nós sabemos que Deus é um Deus equilibrado? E Ele não quer que uma área funcione e a outra não funcione. Deus quer que funcione em todas as áreas bem. O crescimento bem ajustado é algo que vai glorificar o nome dEle. Upgrade. O ano do upgrade. E uma pergunta me foi feita, e eu sei que foi pelo Espírito. O quanto você tem declarado upgrade na sua vida? Você tem declarado como deveria declarar? Porque você sabe, cada um de nós sabemos o quanto nós envolvemos e misturamos fé com essa palavra. Ou você já está na expectativa da virada para 2025 e vê qual a palavra do final do ano? Podemos estar nessa condição, dizer, realmente o ano já está terminando, não aconteceu até agora, e meu upgrade talvez fique para uma outra estação, em uma outra temporada, e eu vou esperar, finalzinho do ano está chegando, vai vir uma outra palavra, eu vou me animar com ela. Mas por que tu não se anima com a que já tem agora? Por que tu não vive a palavra de Deus para a estação do hoje, agora? Porque Deus não está atrasado não com ninguém não. Essa história que Deus tarda, mas não falha, é mentira. Deus nem tarda, nem falha. A sua intervenção e o seu cuidado sempre vai chegar no tempo certo. Nem tarda, nem falha. Às vezes o que acontece é que a gente quer o upgrade de uma forma, e não é a melhor. Porque a melhor forma, Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente quer ser promovido em algo, e o Senhor disse, não, meu filho, é melhor não, porque você vai ser promovido e você vai ficar muito cheio de trabalho, vai cultuar menos, vai se alimentar menos, e daqui a pouco você está distante de mim, e eu vou lhe preservar, fica aqui mesmo nesse canto. A preservação também é um upgrade. Você não adoecer é um upgrade. Você permanecer vivo, todos os dias, acordando, respirando, levantando, junto aos seus é um upgrade. Mas Deus sempre tem mais. Deus sempre tem mais. Então nessa noite, amados, eu queria que você fechasse seus olhos e você reconhecesse diante de Deus, com toda a sua sinceridade do seu coração, que você precisa confessar. Você precisa crer que é uma palavra divina. Você precisa confessar essa palavra na sua vida. Upgrade em todas as áreas, do teu jeito e da tua forma, Pai. Eu creio, porque Tu falaste, está feito, ponto final. Vai acontecer. Vai acontecer. Não importa a forma, nem o dia, nem quando. Pode ser até que seja no dia 31 de dezembro de 2024. Mas vai acontecer. Porque eu creio na Tua intervenção. Eu creio no Teu cuidado. Eu creio que pela fé, essa palavra nos foi liberada e eu agarrei pela fé. Eu vivo ela pela fé.